Ontem eu estava na academia e eu fui treinar durante o período da tarde e acabou que eu estava fazendo uns halternes ali de bíceps e tal, com 16 quilos, né, os halternes. E aí foi, chegou um empresário e falou para mim, pô, me empresta esse peso aí para mim fazer também. E aí, depois passou alguns segundos, né, ele brincou comigo e falou assim, não, cara, tô zoando, eu tô fazendo com peso de fisioterapia ainda, tô treinando bem leve e tal. Aí passou um tempinho, eu fui ali, guardei o peso e tal, e eu comecei a conversar com ele, né. E eu falei pra ele, falei assim, ó, pô, no início lá da empresa, não era difícil as coisas? Não era, né, pequena? E hoje já não é uma da maior aqui da cidade? É uma das maiores da cidade, quiçá, se não a maior. E aí ele ficou refletindo assim, né? Falou, ah, é verdade e tal. E a gente começou a conversar ali. E aí eu pensei, cara, todo processo, ele é doloroso. Todo processo de início é doloroso, né? Aí às vezes ele vê eu pegando aqueles pesos ali e tal. Pensei, nossa, cara menor do que eu aqui, pegando esse peso e tal. Pensa assim, nossa, mas por que que eu não consigo, né? Por que que pra mim é tão difícil? E o que a gente não enxerga é que existe uma disparidade. Existe um tempo entre a minha situação e a dele. Tenho certeza que ele deve ser um melhor empresário do que eu. Tenho certeza que ele tem algumas qualidades que se sobressaem às minhas, né? Em algumas coisas ele é bom, em outras eu sou melhor do que ele, né? E assim é a vida. É normal que seja assim, né? Então as pessoas olham e falam assim: caramba, olha o palco daquela pessoa. Aquela pessoa ali, o palco, né? A pessoa pegando um peso de 16 quilos, às vezes a pessoa com 1 milhão na conta, e fala assim, nossa, eu queria ter aquilo dali, eu queria ter aquela mansão, aquele carro, etc. Né? Para as pessoas que almejam poder e status material. Às vezes a gente não olha para a vida do santo e pensa assim, nossa, caramba, eu queria aquela santidade ali, né? É engraçado que a gente tem que olhar para as coisas que realmente importam. Enfim. E aí, eu saí da academia com esse pensamento, que as pessoas tendem a olhar o palco dos outros sem ver o bastidor e os processos, né? Então, eu tenho 7 anos de treino na academia já. 7 anos. E quando eu era mais novo, por volta ali dos meus, ah, eu acho que com 11, 12 anos por aí, eu competia no Muay Thai também. Então, assim, eu sempre treinei um pouquinho. Eu sempre tive um calejamento com isso, né? E acabou que eu fiquei assim, cara, vamos lá. Por que que a maioria das pessoas, né, elas acabam num ponto de limbo existencial, elas entram no fundo do poço quando elas começam a se comparar às outras pessoas, né? E às vezes, isso pode ser o seu pior inimigo, você que está aí escutando esse vídeo. Se você almeja uma profissão que te renda mais dinheiro, você almeja coisas que te aproximem do seu objetivo, seja um objetivo profissional, um objetivo espiritual, um objetivo material, né? Familiar que seja, mas você almeja um objetivo. Existe nessa visualização desse objetivo as etapas que você precisa passar, os processos que você precisa passar para alcançar. Só que durante esse processo, se a gente coloca peso demais, responsabilidade, assim, não, a responsabilidade não é a palavra correta, né? Porque a gente deve colocar uma responsabilidade em tudo que a gente assume como compromisso, mas um peso mesmo, né? Um fardo. Se você coloca um peso nisso, acaba que você não curte o processo. É, cara, ele poderia estar lá, o empresário treinando, pô. Caramba, esse aqui é o processo, né? Daqui a um tempo eu vou estar melhor. E aí na conversa vai, conversa vem, a gente refletiu sobre isso, né? Eles conversando ali, falou assim, cara, eu comecei há um mês, mas eu já melhorei a partir do dia 1. Né? Tipo, se for olhar para esse dia, né? O dia 30 e olhar para o dia 1, ele melhorou alguma coisa. Então é basicamente isso. Não olhe para o dia
30 de alguém. Olhe para o day one, né? O dia 1. E, e se você, né, deseja melhorar os seus processos aí de venda, seu processo profissional, deseja investigar as coisas que estão por detrás da cortina, né? Por detrás das máscaras, o que está realmente te atrapalhando a olhar e falar assim, cara, mas essas são as minhas habilidades, isso daqui eu tenho, isso daqui eu não tenho, com o que eu posso trabalhar, o que eu posso fazer dentro das condições atuais que eu estou, como posso gerir melhor o meu negócio, como posso gerir melhor o meu tempo, alocar o meu tempo nas coisas que realmente vão ser produtivas e vão me trazer mais dinheiro, ou vai melhorar a minha vida espiritual e, consequentemente, a minha vida pessoal, familiar, etc. Como, né? Se você quer saber o como, eu vou te apresentar aqui no link que vai ficar abaixo a consultoria gratuita. E nessa consultoria gratuita eu vou analisar a sua vida, os seus objetivos, se você deseja vender mais, construir um negócio no digital, e a gente vai conversar e de maneira honesta eu vou te apresentar se acaso eu tiver alguma solução para o seu problema, para a sua dificuldade. E aí eu pensando em todas essas etapas de processo, eu refleti sobre um ponto. Antigamente era muito difícil eu mensurar que em menos de 1 hora eu podia fazer uma venda de 2 a 3 mil reais. E hoje não. Hoje é totalmente factível isso acontecer, porque já aconteceu, durante esse final de ano. E aí eu pensando, cara, às vezes a pessoa ela pode me visualizar falando isso, né? As pessoas próximas. E elas podem assustar. Nossa, como assim? Isso é possível? Para um CLT, né? Nossa, mas será que isso é possível? Eu tô aqui ganhando 1.700 e tal. Eu já trabalhei de CLT. E, e eu sei a dificuldade que é. Eu sei o processo tão doloroso que é. É porque essas pessoas que trabalham nesse tipo de ambiente, com esse tipo de mentalidade, elas não enxergam que se elas passarem por um processo, elas conseguem fazer 1.000 vezes melhor do que eu, entendeu? É só passar pelo processo. É só realmente pagar o preço, né? E basicamente foi essa a síntese que eu fiz de toda essa conversa lá na academia e acabou com essa conclusão aí. O processo é realmente doloroso, mas não coloque peso no processo. Visualize que realmente você vai alcançar o seu objetivo. Visualize constantemente. Vai passar por dor de cabeça, mas é a sua vida acontecendo, né? Sua vida acontecendo. É o ciclo normal. Tamo junto, fiquem com Deus, um forte abraço. Caso você não for inscrito nesse canal, se inscreva, deixe aí o seu comentário também para me entender se esse vídeo ele está sendo útil para você, para que a gente possa estar sempre desenvolvendo os conteúdos por aqui. Forte abraço, com Deus.